Muito bem, meus caros. Vamos esperar aí as pessoas começarem a entrar, não é? Rosa, William, Pablo, Flávia, Antônio, Eugênio. Muito bem. Muito bom, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para essa nossa transmissão ao vivo, na qual o que eu havia planejado de início, não é? Como eu disse a vocês ontem, é de que nós então conversássemos sobre um ensaio do Jorge Luis Borges, não é? Que é um grande escritor argentino, né? Um ótimo escritor, que do qual vocês encontram aí facilmente muito material aqui no Brasil, né? Mas enquanto as pessoas estão entrando ainda, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, chegou aqui ontem o exemplar deste mês do jornal Rascunho, que vocês sabem é um dos lugares onde eu escrevo, né? Então, todos os meses tem aqui nesse jornal um ensaio meu. E deixa eu mostrar a capa para vocês, né? Para vocês verem. Olha aqui. Então, aqui está o rascunho, né, de setembro. E deixa eu achar aqui o meu texto desse mês, só para mostrar para vocês, né? Não tem nenhuma ilustração, porque o espaço, vocês sabem como é muito maior do que os jornais que tem aí hoje em dia, né? Mas o meu texto deste mês é este aqui, olha. Chama-se Inaceitável Desenraizamento, né? E é um texto em que eu faço uma análise de um romance escrito pelo Viana Mughi, né? Que é um romance que se chama Um Rio Imita o Reno. Bom, é um romance muito bom, muito bem escrito. Aliás, o Viana Mughi é um intelectual que a gente precisa reler até com urgência. Por quê? Porque o Viana Mughi, ele tem um papel muito importante, né? E foi uma pessoa que teve uma coragem política, né? Que é rara, né? Por quê? Porque ele fez oposição, então, à ditadura do Getúlio Vargas, tá? E de maneira que... E sofreu por isso, tá? Sofreu perseguições, foi praticamente mandado para uma espécie de um ostracismo aí lá na Amazônia, tá? Eu falo sobre isso no meu texto. E esse romance, Um Rio Imita o Reno, é muito interessante, viu? Ele mostra ele cria uma comunidade de alemães, né, que vieram da Alemanha, estão morando aqui no Brasil, no sul. Só que essa comunidade é uma comunidade preponderantemente nazista, né? E cria, então, ali uma pequena cidade, né, em que todo mundo vive como se estivesse sob o governo nazista, tá? Então é muito bom, não é? E ele também tem ensaios magníficos, né? Tem ensaios ótimos, tá certo? Quer dizer,
é importante ler o Viana Mugg, tá bom? E antes de começar, eu vi que teve gente aí que perguntou sobre a oficina de escrita criativa. Sim, as inscrições ainda continuam abertas, tá? A nossa primeira aula vai ser aí na última semana de setembro, tá bom? Aqui no meu perfil do Instagram mesmo, se vocês forem lá, tá lá o link para a página em que vocês encontram uma ementa completa explicando como é que é a oficina, as aulas, né? Ali mesmo tem um botão para vocês se inscreverem, explica-se a forma de pagamento, tá tudo explicadinho nessa página, tá bom? Bom, mas vamos falar então sobre aquela que era a minha proposta inicial, né, que eu disse a vocês ontem. Que é qual? Que é falar sobre um ensaio, né, do Borges, do Jorge Luis Borges, que eu espero que vocês já conheçam, né, que é o ensaio A Supersticiosa Ética do Leitor. Tá? É esse ensaio aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá? A Supersticiosa Ética do Leitor, do Jorge Luis Borges, tá? Que está nesse livro aqui, livro Discussão, tá? Editado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Tá? E para quem não conhece o Borges, que eu acho muito difícil, porque ele é um cara muito famoso, está aqui uma foto de perfil dele, muito boa, muito bonita. Tá? Eu, há muitos anos, tive a alegria de assistir o Borges, né, aqui no Brasil. Ele fez aqui uma visita, falou ali no prédio da Folha de São Paulo, se não me engano, falou no MASP também. Mas no dia em que ele falou lá na Folha de São Paulo, eu tive a alegria de estar presente, né? Aliás, nesse dia aconteceu comigo lá uma coisa muito engraçada, típica assim de uma literatura meio fantástica, mas outro dia eu conto para vocês, senão a gente vai ficar aqui conversando a noite toda, né? Bom, o que o Borges fala nesse ensaio aqui, A Supersticiosa Ética do Leitor, né? Quer dizer, que ética é essa do leitor, que é uma ética baseada numa superstição ou em várias superstições? Bom, o Borges diz o seguinte, que por causa da situação de pobreza intelectual, né? A situação de indigência da literatura argentina, o ensaio é da década de 1930, quer dizer, se criou então lá essa superstição do estilo, tá? Essa superstição do estilo. Mas vocês vão ver que esse não é um problema só da Argentina, tá? É um problema nosso também. Esse problema que o Borges detectou na Argentina da década de 1930, ele também está presente aqui entre nós até hoje, perfeitamente presente. Tá? Mas o que é? O que é essa superstição do estilo? Bom, é uma forma distraída de ler. Tá? É uma forma distraída, quer dizer, é uma leitura em que o leitor dedica uma atenção apenas parcial ao texto literário. Tá? Agora, quais são as consequências disso? Né? Quer dizer, como é que é essa forma distraída de leitura que o Borges denuncia? Né? Bom, ele diz que o que acontece? Nessa maneira distraída de ler, o leitor estabelece uma relação supersticiosa com o texto. Tá? Bom, o que a gente faz quando
nós somos supersticiosos. Não é? Bom, a gente tem atitudes que são atitudes meio sem fundamento lógico, não é verdade? Então, sei lá eu. O sujeito viu um gato preto na rua, quando ele chega em casa, o que ele faz? Ele tem que tomar um banho de sal grosso, porque senão vai acontecer um desastre na vida dele. Esse tipo de coisa, compreendeu? Então, o Borges diz o quê? Ele diz que esse leitor que lê de maneira superficial, ele acredita em coisas absurdas, né? Em coisas absurdas. Né? E ele acaba se comportando de uma maneira que não tem nenhuma lógica. Tá? E como é que é esse comportamento? Né? Bom, esse leitor, ele é assim. Né? É aquela pessoa que começa a ler, né? E aí ela fica se apegando assim, às minúcias do estilo do autor. Né? Então, ele começa a ler e diz assim, mas espera um pouquinho. Esse cara aqui, ele não segue sei lá eu, a regra 444A, né, do Napoleão Mendes de Almeida. Entenderam? Compreende esse tipo de leitor? Bom, mas escuta, não, mas essa metáfora aqui, poxa, mas essa metáfora aqui é tão comum, pô, esse cara não é bom, né? Aí você lê mais um pouco, mas aqui, puxa vida, aqui, não sei, hein, eu estou achando que essa comparação aqui que ele está fazendo é muito fraquinha, ele deveria demonstrar um pouco mais de inteligência. Então, vocês compreendem o tipo de leitor? Bom, para o Borges, esse tipo de leitor é um leitor que demonstra imaturidade. Demonstra imaturidade. Por quê? Porque o que realmente importa, no fim, em termos de literatura, o que realmente importa, o que é? É se o texto nos atinge de algum modo. Isso é o fundamental. Agora, imagine se a gente fosse pegar um lápis e ficar marcando todas as vezes em que o Machado de Assis, por exemplo, escreve de maneira comum. Bom, ele escreve 90% do que ele escreve de maneira comum. De vez em quando ele tem uma imagem que é mais sugestiva. Mas o que nós aproveitamos dele? É o conjunto, é o total, é a totalidade, é o efeito geral que a obra causa em nós. Agora, ficar se apegando a supostos errinhos, quer dizer, ficar achando que porque você passou debaixo de uma escada, você tem que depois, sei lá eu, ir numa benzedeira, né? Isso é um comportamento imaturo, isso não leva a lugar nenhum. Quer dizer, esse tipo de leitor é aquele que, sei lá eu, um dia ele leu em algum lugar, uma determinada regrinha que diz assim, que diz que todo escritor bom precisa escrever com frases curtas. Bom, aí ele está lendo, chega num autor que escreve um período longo, um período aí de 10 linhas. Vamos supor que ele começa a ler Proust. Aqueles períodos infindáveis do Proust. Ele fala, não, mas espera um pouco, esse sujeito aqui não segue a regrinha de que o escritor precisa escrever de maneira concisa, de maneira breve. Não, esse cara aqui tem algum problema. Percebe? Quer dizer, é um leitor, na verdade, despreparado. É um leitor imaturo. É um leitor que fica se apegando a superstições. E essa, segundo Borges, é uma maneira de ver a literatura
que para ele é uma maneira muito afetada, uma maneira presunçosa, compreenderam? Quer dizer, ele diz o quê? Ele diz que muitos textos que são geniais, né, que são textos que vão ficar para sempre na nossa literatura, são aqueles textos que eles sobrevivem não porque eles são perfeitos, né, nos mínimos detalhes. Não, eles sobrevivem porque eles causam um impacto na vida de quem lê. Né? Quer dizer, e que é essa força que é insuperável, é ela que importa. Ela está acima, muito acima dos detalhes. Né? Bom, mas, enfim, quer dizer, agora, o leitor que começa, né, a ler o ensaio e chega nesse ponto, qual é a conclusão que o leitor tem? Né? Então, quer dizer, é um ensaio muito curto, um ensaio de 4 páginas. Né? Bom, ele pode ter duas reações, o leitor. Duas relações. Duas reações, não relações. Né? A primeira reação que o leitor pode ter diante desse texto do Borges, né? Ele lê, quando ele chega num determinado ponto, ele diz assim, bom, entendi, quer dizer, então, que o Borges está dizendo que, né, o leitor que fica sempre buscando regrinhas, né, ele está errado. Bom, se esse comportamento está errado, isso quer dizer o quê? Bom, quer dizer então que o escritor pode escrever de qualquer maneira. Né? Que o escritor precisa escrever com desmazelo, que o escritor pode ser negligente, né? Que o escritor não precisa seguir regra nenhuma. Né? Quer dizer, que a gramática, então, não tem nenhuma importância. É isso que o Borges está dizendo. Bom, quer dizer, essa é a maneira do leitor imaturo entender o texto do Borges. Né? Agora, o leitor que é maduro, que é experiente, que não é supersticioso, né? Quer dizer, ele pensa assim, bom, mas espera um pouquinho, será possível que o Borges, que é um escritor absolutamente genial, né? Será possível que ele está defendendo isso? Que a boa literatura é aquela literatura escrita sem cuidado, que a boa literatura é aquela literatura escrita com desmazelo, de qualquer jeito. Né? Bom, ele diz assim, não é possível, não é verdade? E é o que acontece, quer dizer, é exatamente o que o Borges faz. Né? Quando chega num determinado ponto aqui do texto, né? Na verdade, no início do antepenúltimo parágrafo, o que ele fala? Vou ler para vocês. Tá? Ele diz assim, não quero fomentar negligências, nem creio numa virtude mística da frase tosca e do epíteto grosseiro. Compreenderam? Quer dizer, não estou aqui defendendo que o escritor precisa escrever de maneira negligente. Não estou defendendo aqui que a frase tosca é a frase boa e também não estou dizendo que vocês precisam escrever de maneira grosseira, usando epítetos grosseiros. Não é nada disso que eu estou falando. Compreenderam? Então aí você começa a perceber que a questão não é essa. Quer dizer, você vai perceber o quê? Você vai perceber que ele está defendendo uma outra coisa, completamente diferente. Né? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o bom escritor é aquele que se preocupa com o conjunto, com o
todo e que ele não fica procurando coisas, escrever sempre de maneira genial. O bom escritor não é aquele que fica dizendo a toda hora, não, eu tenho que escrever uma coisa insuperável. Eu preciso escrever algo que ninguém nunca escreveu. Eu preciso fazer uma obra que seja uma coisa que ninguém nunca fez na face da terra. Não, o caminho não é esse, minha gente. O caminho não é esse. E eu encontro esse tipo de comportamento muito nos meus alunos, principalmente quando eles são mais jovens, tá? Sabe, esse tipo, como é que funciona esse tipo de comportamento, de você achar que você precisa escrever sempre de uma maneira diferente? Como é que funciona? Bom, então você está lá escrevendo e aí você precisa contar que, sei lá, eu tinha uma pessoa sentada no chão, uma moça sentada no chão, tá? Sei lá eu por que razão, mas ela está sentada no chão. E você precisa dizer que essa moça, ela levantou. Por qualquer motivo. Sei lá eu, para atender a porta, para fazer um café, sei lá eu, não importa. Aí você diz assim, não, mas espera um pouquinho. Eu preciso ser original. Eu tenho que ser original, não posso escrever só que ela levantou. Não pode ser, eu preciso escrever uma coisa que ninguém nunca escreveu. Aí você vai e põe assim. Vamos supor que o nome da moça é, sei lá eu, Cidinha. Ao invés de você escrever Cidinha levantou, não, você põe assim. Cidinha abandonou o seu estado de chão. Ora, gente, pelo amor de Deus, como assim abandonou o estado de chão? Como pode ser uma coisa dessa? Como pode alguém abandonar o estado de chão? Pelo amor de Deus, ninguém abandona o estado de chão. As pessoas simplesmente levantam. As pessoas simplesmente ficam de pé. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Quer dizer, você fica, então, procurando uma metáfora, uma maneira de escrever que seja única, quando não há necessidade de fazer isso. Você pode escrever com absoluta naturalidade. Com absoluta naturalidade. Tem uma entrevista do Borges, aliás, agora não me lembro onde foi que ele deu essa entrevista, mas ele diz exatamente isso. Exatamente isso. Ele diz que quando ele era jovem, ele ficava caçando metáforas. Ele ficava procurando frases de efeito, comparações, que as pessoas lessem e dissessem assim, nossa, como esse moço é genial. Mas aí ele fala que, com o passar do tempo, ele foi percebendo que esse tipo de comportamento, na verdade, é uma demonstração de insegurança do escritor. Ele foi percebendo que as melhores metáforas são as metáforas comuns. Ele foi percebendo que, assim, que o mar é só o mar. Se você vai descrever o mar, descreva o mar. Agora, não venha dizer que o mar, sei lá eu, o mar é a estrada da baleia. Compreenderam? Ora, pelo amor de Deus, o mar é só o mar, gente. Quer dizer, descrevam o mar como o mar é. Agora, não fiquem inventando comparações completamente loucas apenas para mostrar o quanto vocês são geniais, tá?
Por quê? Porque uma imagem como essa, né, claro que ela causa alguma surpresa no leitor. Mas sabe o que acontece com essa surpresa? Essa surpresa desaparece em poucos segundos. Essa surpresa não deixa, não cria nenhuma emoção consistente, nenhuma emoção duradoura. Né? Imagens assim, elas causam impacto momentâneo só, mais nada. Por quê? Porque elas são como bolhas de sabão, tá? Para usar uma imagem bem vulgar, para usar um lugar comum, tá? Vou usar um chavão tremendo aqui. Essas imagens são como bolhas de sabão. Tá? Bom, então, quer dizer, qual é a conclusão que nós tiramos dessas observações todas do Borges? Né? Não só do ensaio, mas dessa entrevista dele. Né? Quer dizer, do ponto de vista do leitor, qual é a conclusão que a gente tem que tirar? Nós temos que tirar a conclusão de que a gente não pode ficar se apegando aí a filigranas, né? Aos detalhes. Não, mas nós precisamos valorizar o texto de maneira integral. Tá? Integral. Inclusive porque assim, quer dizer, por quê? Porque o que importa é o impacto que ele tem na nossa vida. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Tá? E claro, isso não quer dizer que nós devemos aceitar qualquer tipo de texto. Tá? Isso não quer dizer que nós devemos nos conformar com um texto que é mal escrito. Tá? Não se trata disso. Vocês viram bem que a posição do Borges não é essa. Quer dizer, o que ele quer dizer é que nós precisamos estar abertos à literatura, abertos à aventura de ler, abertos a inclusive, novas experiências literárias. Tá? O próprio Borges era um autor que tinha, que apreciava aí autores bem diferentes. Tá? Ele adorava Chesterton, por exemplo. Mas ele também gostava de ler James Joyce. Percebem? Então, quer dizer, do ponto de vista do leitor, essa é a nossa conclusão. Nós precisamos estar abertos a novas experiências, ao mundo da leitura. Tá? Do ponto de vista do escritor, qual é a conclusão que nós tiramos? É de que escrever literatura, escrever de modo geral, não é ficar aí fazendo malabarismos com as palavras. Tá? Não é isso. Escrever não é isso. Não é ficar aí, sei lá, eu consultando o dicionário, porque assim, se eu estou falando de uma sala onde tem 4 cadeiras, eu não posso repetir a palavra cadeira. Então eu vou lá no dicionário de sinônimo e fico usando sinônimos de cadeira. Não, gente, não é isso. Tá? Não é ficar aí só substituindo as palavras por sinônimos. Não se trata disso. Se trata de ter naturalidade, de contar as coisas, de descrever as coisas, as cenas, e de narrar de uma maneira absolutamente natural. Tá certo? Quer dizer, e escrevendo ou lendo, permitir o quê? Permitir que a literatura cumpra o seu papel. Tá? E qual é o papel da literatura? O papel da literatura, como eu sempre digo, é impactar a nossa vida. O papel da literatura qual é? É dialogar com a complexidade da vida humana. É estabelecer um diálogo com a complexidade do drama do homem. Então,
como leitores e como escritores, nós precisamos permitir que isso aconteça. Né? Quer dizer, lendo literatura ou produzindo literatura, nós temos que permitir que isso aconteça. Tá certo? Então, vejam, de um breve ensaio aí do Borges, né? Nós tiramos aí essas reflexões para a nossa vida de leitor e de escritor também. Tá? É isso, meus caros. Né? Espero que vocês tenham aí uma boa noite, né? Que vocês aproveitem essas observações no trabalho de vocês, tá? E aqueles que quiserem, tiverem interessados na oficina de escrita criativa, as inscrições estão abertas para a turma desse semestre e o link está lá no meu perfil. Tá bom? Muito bem, vamos ver se... Não sei se essa semana ainda dá para marcar uma outra transmissão, porque agora com o feriado tudo fica mais complicado, não é? Num certo sentido, em outro tudo fica mais fácil, né? Mas se não der essa semana, semana que vem a gente conversa de novo, tá bom? É isso aí, um grande abraço para vocês, viu? Tudo de bom, uma boa noite, foi um prazer conversar com vocês. Até mais, pessoal.